Bem, Bárbara, amigo internauta, você que está acompanhando mais um sonho de Natal. Internauta e também amigo ouvinte que acompanha pelas ondas da 90.3. E eu estou recebendo aqui no Sonho de Natal de hoje o bispo diocesano aqui de Paranaguá, Dom Edmar Peron. Dom Edmar, seja muito bem-vindo à Ilha do Mel FM. Muito obrigado, Flávio, as pessoas que estão nos acompanhando, como dizíamos há pouco, agora há uma possibilidade muito variada quando se vai à rádio, não é somente a possibilidade da fala, mas também do encontro que se dá pelos meios de comunicação visuais também, né? Sem dúvida. Dom Edmar, eu gostaria de dar início a essa nossa conversa pedindo para que o senhor faça um balanço do que foi, do que está sendo o ano de 2020 para a Diocese de Paranaguá. Afinal de contas, um ano completamente diferente, principalmente por questão da pandemia, um ano onde a solidariedade teve de se mostrar mais forte. E eu gostaria que o senhor contasse para o nosso amigo ouvinte, também para o internauta, como está sendo 2020 para a Diocese de Paranaguá. Então, a pandemia tocou-nos no ponto fundamental da fé, que é o reunir-se. Nós temos tudo no estar juntos. Então, nos reunimos para celebrar, nos reunimos para os encontros de oração, de catequese, de formação. Tudo leva a marca do estar juntos, com aquela consciência de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, ele se faz presente no meio. E a pandemia justamente nos tirou esta possibilidade e continua ainda interferindo nesta possibilidade da reunião. São poucos os encontros, com restrições ainda. Mesmo os nossos encontros dos padres, isso teve dificuldade porque nós somos uns 40 os que participam sempre e isso tornou difícil porque não podíamos também nos encontrar. Então, por primeiro, nós nos chocamos com um obstáculo. Depois, quando nos acalmamos, então começamos a perceber possibilidades. Então, 2 grandes possibilidades que surgiram foram, por primeiro, a possibilidade da comunicação com os fiéis pela transmissão, justamente, né, pela internet, que nós não deixamos de nos comunicar, seja pelas celebrações, pelos encontros de catequese. A catequese se tornou muito criativa nesse tempo. Outros grupos também dentro da igreja utilizaram muito a internet para se comunicarem entre os membros. As celebrações foi marcante isto. No começo também eu não estava muito à vontade com a celebração, olhando sempre para a câmera assim. E depois nós nos moldamos, né, a essa possibilidade de comunicação. E a outra possibilidade que surgiu foi da ajuda concreta às pessoas, porque, como dizia um padre, antes nós nos empenhávamos pedindo o auxílio a fim de que as famílias pudessem ser atendidas, as mais carentes. E, de repente, com a pandemia, houve uma solidariedade que foi surgindo nas pessoas e não faltou nas paróquias aqueles alimentos básicos para que as famílias pudessem ser atendidas. Então, seja a comunicação via internet, seja a possibilidade do socorro imediato às pessoas, com cestas básicas, mesmo que a gente não pudesse ir às casas, isso se mostrou uma característica ao longo desse tempo. Então, o ano de 2020, apesar da distância física, a união na oração e principalmente a união no coração das pessoas, a solidariedade, se mostrou muito presente. Isto. Aquilo que a gente pensava vai ser mais difícil porque
se agravou o que nós já vínhamos sofrendo no Brasil, que era o empobrecimento. Ele não é consequência da pandemia, mas a pandemia deu espaço para que se tornasse manifesto o empobrecimento das nossas comunidades, do povo em geral. Então, aquilo que poderia parecer mais difícil, ao final tornou-se o lugar de exercer uma dimensão do Evangelho, que é justamente a caridade, unir a fé e a ação. Eu reconheço que nós fizemos, se formos pensar a grande diocese de Paranaguá, fizemos muito pouco, mas fizemos muito dentro das nossas possibilidades. Sem dúvida. Dom Edmar, e o espírito de Natal? Nosso programa tem o nome de Sonho de Natal. O espírito de Natal com a pandemia. Muita gente comentou que não via sentido no Natal. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Quando nós falamos do mistério do Natal, nós falamos do mistério de um Deus que se preocupa conosco e se faz gente como nós, e vem morar no meio de nós. Jesus não esperou que toda a terra estivesse bem calminha e tudo estivesse resolvido, para que então ele dissesse, agora eu posso nascer porque está tudo em paz. Não, ele veio e logo em seguida tiveram que fugir para o Egito porque quiseram matá-lo. Então, não vamos pensar que as coisas foram fáceis naquele momento. Então, imaginemos, Natal é Deus que vem ao nosso encontro quando as coisas estão bem, mas ele vem ao nosso encontro na nossa história. A nossa história agora se chama vivendo a pandemia, vivendo avanços e retrocessos, passos de segurança, muitos medos também. Então, de um lado, esta certeza da fé. Deus assumiu toda a nossa história. Claro, menos o pecado, porque Jesus nunca aceitou na sua vida o pecado. Foi tentado, mas nunca disse sim ao pecado. Então, um Deus que vem ao nosso encontro. Essa expressão bonita do Evangelho que é Emanuel, Deus conosco. Por outro lado, o Natal tem também a característica de ser um momento familiar. Nós estávamos muito acostumados com os encontros grandes, de sair, verão, tudo isso, nos encontrarmos. Agora nós temos que reconhecer a necessidade de algo mais recolhido, mas também mais profundo. Não significa que quando estávamos todos juntos, isso fosse algo autêntico, porque poderia todo mundo junto e ao final do dia estarem brigando também. Então, a gente idealiza demais as coisas, né? Acho que a gente precisa colocar os pés no chão. Então, eu acredito que, confiando, Deus venha até nós, na nossa história como ela é, e que nós podemos viver em profundidade o mistério do Natal, na simplicidade de 2 ou 3 numa casa, um pouco mais. Nossa família, nós não somos muitos, mas nós já estamos pensando que esse ano não vai ter reunião de família, porque nós somos de Maringá. Em Maringá, a cada dia, tem numerosos casos novos, muitos óbitos. Então, nossa família está pensando, vai ter almoço de Natal? Vai ter almoço de fim de ano? Nós provavelmente não faremos isto. Então, fazer escolhas agora, porque nós queremos, num outro momento, estar juntos e continuarmos juntos ainda por muito tempo. Isso é importante, pensar no futuro. Dom Edmar, quero agradecer a sua participação aqui no Sonho de Natal. Peço que o senhor deixe uma mensagem a quem está nos acompanhando agora e, principalmente, peço uma bênção a toda a população aqui do nosso litoral. Quando nós falamos Natal, nós não podemos separar de uma realidade que é fraternidade.
Então, redescobrir que nós podemos vencer obstáculos e reconhecer que as outras pessoas não são nossas inimigas, mas com as quais nós podemos criar laços de fraternidade, independente da religião que a pessoa siga ou não siga, não tenha nenhuma religião, do modo como a pessoa viva, os critérios dela viver, como ela age, nós podemos buscar juntos algumas coisas, e essa pandemia está nos ajudando a pensar que somente juntos nós iremos vencê-la. Então eu acredito nisto. Nós podemos celebrar o Natal e o início de um ano novo olhando esse grande horizonte de que nós não somos indivíduos em que um pode viver sem o outro. Nós somos chamados a esta corresponsabilidade de uma grande família que precisa um do outro para poder viver. E para abençoar, que o Senhor volte a sua face misericordiosa para todos vocês que trabalham na rádio, que planejam as coisas a fim de que a comunicação seja sempre melhor, sobre aqueles que ouvindo, creem, e a todos o Senhor abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edmar, muito obrigado mais uma vez, e a gente volta lá para a bancada com a Bárbara e com o Braulio no Sonho de Natal.